Fala, galerinha do mundo sobrenatural, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aí, pessoal, da Elizabeth Báthory, né? Que é aí conhecida como Condessa de Sangue. Eu já tinha prometido aí para vocês esse vídeo e tô demorando a fazer, mas hoje eu vim fazer para vocês aí esse vídeo, contando um pouquinho a história dessa senhora aí, né? Que deu um pouco de trabalho aí na época dela. A Elizabeth Báthory, né, ela ficou conhecida assim como Condessa de Sangue porque estima-se que ela tem de vítimas em torno aí de 600 a 650 vítimas, né, dos crimes que ela cometeu. E o que acontece? Ela cometeu esses crimes porque no início por gosto mesmo de torturar pessoas, né? Mas depois ela começou a cometer esses crimes porque ela foi ficando mais velha e ela acreditava que o sangue de garotas virgens na época, né, jovens virgens, purificava ela de alguma forma e deixava rejuvenescia a beleza dela, né? Ela era uma mulher bonita para a época e tal, tinha uma beleza. Então, pessoal, a história dela começou lá em 1560, o ano que ela nasceu, né? Ela veio da família Báthory, né, que era uma família tradicional da época da Hungria. O pai dela era conde e a mãe condessa. E ela, automaticamente, né, adquiriu esse título de condessa. Então, por isso ela fica conhecida como a Condessa de Sangue, né? E o que acontece? Quando ela tinha 5 anos de idade, ela começou a dar algumas convulsões aí inexplicadas, né? Que os médicos não conseguiam diagnosticar o que eram os médicos da época, né? A medicina é muito precária, então eles não conseguiam identificar. Eu acreditava que fosse referente a uma epilepsia, né, que ela teria, mas eles nunca foi identificado isso aí, a questão dessas convulsões. Na infância ainda, ela começou a dar alguns sinais de violência, né, de agressões, inclusive, mudanças de humor muito repentinas, né, ali com seus 5, 6 anos de idade, ela começou dessas crises. E quando ela inteirou 12 anos, ela foi aí, foi prometida aí para Frank Nadesh. Quem que é o Frank Nadesh, né? Ele era um general na época, que a Hungria aí vivia em guerra aí com os otomanos, né? Então ele era uma linha de frente, ele era um general linha de frente. Então ele vivia em campo de batalha. E com os 12 anos, né, em 1572, ela ficou noiva do Frank. E em 1575 ela se casa com ele, né? É feita uma comemoração típica da época aí, né? Com muitos convidados aí, estima-se em torno de 4.000 convidados, uma coisa de arromba mesmo, né? Para a época. Então ela passa a ir morar num castelo onde o general residia, né? E o que acontece? Lá, o início, ela foi muito boa com os criados que tinha na casa e tudo mais, né? Só que com o tempo, ela começou a demonstrar uma certa rispidez, né? Com o tratamento dos funcionários ali, da criadagem, né? Da época, os empregados ali. E ela começou a se tornar um pouco rude com eles e tal, principalmente na ausência do esposo, porque ele ficava em campo de batalha, então ele vivia mais fora do que em casa. E o que acontece? Ela começa ali alguns tipos de agressões contra esses criados dela, né? E agressões aí que começa a desencadear nela aí uma certa necessidade, né? E prazer de torturar. Então ela começa a torturar os primeiros criados ali e tudo mais. Aí uma determinada época, né? Ela foi aumentando essas torturas, né? E numa determinada época, ela torturou uma das suas criadas, que era jovem, né? E virgem. E isso ela já estava ali liberando seus 35 anos, 40 anos de idade. Então ela já, para a época, ela já estava bem assim,
já estava se considerando, né, mais velha já, assim, de aparência e tudo mais. E ela tortura essa jovem, faz uma tortura ali com essa jovem bem, assim, bem complicada, né? E acaba sangrando ali essa jovem. E ela, por alguma coisa ali que aconteceu, ela pega esse sangue e passa no rosto. E na loucura da cabeça dela, ela se sentiu mais jovem com isso, né? E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? É, era uma jovem, né? Dentro da adolescência, né? E virgem. Então ela acreditava que jovens, naquela, mais ou menos naquela faixa de idade, virgens, traria para ela ali um rejuvenescimento, né? O sangue daquelas jovens traria para ela um rejuvenescimento. Então o que a Elizabeth começa a fazer? Ela começa a pôr a criadagem, ela pega duas pessoas ali, né? A babá dos filhos dela, porque nessa época, quando ela começa essa parte dessas torturas e mortes de meninas, ela já tem 4 filhos. Então ela tem uma babá que cuida dos 4 filhos. Então ela pega essa babá, pega um dos criados ali da casa, né? E coloca eles no vilarejo que tinha em volta ali do castelo que ela vivia, né? Com o Frank. E coloca eles ali para buscar jovens com essas características, né? Jovens virgens. Então eles chegavam lá no vilarejo e começavam a prometer coisas para essas jovens, porque às vezes elas estavam trabalhando ali, buscando um ganha-pão e tudo mais, para garantir ali para a família, e elas iludidas caíam na conversa deles, que eles falavam que elas iam trabalhar no castelo, que com isso elas teriam um salário, teriam uma condição melhor de vida, poderia proporcionar uma condição melhor ali para os pais e tudo mais. Então elas caíam nessa lábia desses dois indivíduos aí, né? Desses dois criados aí da Elizabeth. E iam pro castelo para trabalhar. Só que chegava lá, não era nada disso. Elas iam ser torturadas, levadas até a morte e retirado o sangue delas para que a Elizabeth se banhasse com sangue e se rejuvenescesse. Tá, até aí beleza. Ela fez todo esse emaranhado aí, né? E captou praticamente todas as jovens do vilarejo. Então todas sumiam. Mas como era uma massa pobre, ninguém esquentava a cabeça, né? Ninguém estava nem aí. Quando é 1604, ela já com seus 44 anos, o seu esposo Frank morre em campo de batalha. E o Frank tinha um amigo, né? Um outro general que era muito amigo dele e tudo mais. Mas estou postando esse dado porque mais para frente um pouquinho vai precisar dele, para vocês entenderem o desfecho da história. Então, em 1604 ele morre. Aí o que acontece? Ela vai só intensificando. Com a morte dele, ela só intensifica essa parte aí das agressões. Existe aí boatos, né, até então, que ela utilizava aí para se banhar, né? Existem fatos aí que a gente pesquisa que fala que ela usava uma banheira. Então se matava as jovens, tirava o sangue e depois os criados vinham jogando aquele sangue nela. E outros falam até inclusive que ela tinha uma gaiola. Era uma gaiola com as grades eram de lâminas, né? E elas jogavam ali as jovens ali dentro e uma das criadas ia espetando a jovem com um espeto, né? E elas entravam em desespero e começavam a se debater dentro da grade com as lâminas de corte, ia se cortando e o sangue, ela ficava por baixo, a Elizabeth, e o sangue descia nela. Então, assim, a gente vai pesquisar, às vezes a gente acha uma coisa ou outra, né? Mas assim, eu julgo mais pela a banheira, porque até os filmes mesmo tem dela, série que tem dela, os livros relatam essa banheira. Então é mais congruente aí que seja uma banheira mesmo, né? Que ela utilizava. E o que acontece? Então ela tem os meios de tortura. Quais que eram os meios de tortura que ela usava, né? Porque primeiro ela torturava para depois tirar o sangue. Era o prazer dela primeiro era torturar. Então ela utilizava um bastão que ela tinha com arames farpados, né?
em volta. Então ela batia na pessoa, até a pessoa morrer ali, né? Pelas pancadas ali. Ela acorrentava essas jovens, né? Amordaçava, acorrentava, era outro meio de tortura. Ela enfiava também agulhas por baixo da unha dessas jovens, né? Para ver elas gritarem ali, por dor ali e tudo mais. E um outro meio que ela usava era o congelamento, porque na época na Hungria muito frio, né? Época de inverno, ela pegava, despia essas jovens, né? Pegava as jovens, levava para fora de casa, aí aquilo nevando, e ela mandava os criados jogar baldes de água fria nas jovens, né? E aí o que que acontecia com os baldes de água fria? Normalmente elas entravam em hipotermia, né? E se congelava depois que congelava, então morriam congeladas. E ela extraía esse sangue, né? Cortava a pele e extraía o sangue, pingando um balde, né? Uma vasilha que ela tinha própria lá para tirar esse sangue das jovens. Então, o que acontece? Ela faz essa parte aí com as jovens ali de volta do vilarejo, que eram jovens pobres, né? Então, que sumiam, desapareciam e ninguém ficava sabendo o que tinha acontecido. Aí, o que aconteceu? Quando acabou essas jovens ali de volta do vilarejo, ela teve uma brilhante ideia, né? Mas que na verdade acabou sendo um tiro no pé. Ela resolveu, como ela era uma jovem muito bem criada, né? Tinha uma educação muito avançada para a época, questão de etiqueta ela sabia muita coisa, né? Então ela resolveu fundar uma escola ali no castelo de etiqueta para as jovens de pessoas mais abastadas ali que pudessem estudar com ela, viessem estudar com ela a questão de etiqueta. Então aqueles pais que tinham ali que já era mais da burguesia ali, né? Uma condição melhor ali, mandavam suas filhas, né? Para estudar com ela. Só que tudo não era ilusão, porque chegava lá, as filhas sumiam, desapareciam. Só que aí é o tiro no pé, porque quando você está mexendo com pobre, ali embaixo, né? Não julga muita coisa, mas quando você começa a mexer ali na burguesia, ali na parte mais acima, a coisa despenca. Então, aí que é a parte desse amigo do Frank, né? Que ele pega e ele se torna o general ali da região, depois que o Frank morre. E ele é o que vai ali, né? Investigar toda a situação, toda a circunstância ali do que aconteceu, dos fatos que aconteceu, né? E o que aconteceu? A nobreza ali, ela vai e faz uma denúncia para ele, né? Falando aí, relatando essa situação do que realmente aconteceu aí, que suas filhas estavam sumindo, né? E ele vai abrir uma investigação, ele vai até a casa ali do castelo ali da Elizabeth, isso em 1610, tá? Que ele vai abrir essa investigação. Em 1610 ele vai até o castelo, aliás, ele vai até a cidade, né, que ela mora. Ele vai até a primeira e vai até a cidade. Lá ele capta ali mais ou menos 300 depoimentos de pessoas ali umas que sobreviveram às torturas, inclusive criado e tudo mais. E ele também aí, né, de outras pessoas que sobreviveram às torturas. Então ele capta esses 300 depoimentos ali e liga uma coisa à outra, né? Bom, se tem 300 pessoas falando a mesma coisa, com certeza tem alguma coisa, né? Então ele vai ali para a casa para o castelo ali da Elizabeth. Quando ele chega lá, ele encontra uma jovem morta, né, dentro do castelo e uma outra totalmente ferida, machucada ali porque ela estava torturando essa outra jovem num calabouço do castelo. Então ele liga uma coisa à outra e fala, não, realmente a gente tem que levar ela. Existe um boato aí também que existe uma bruxa ali da época da região ali que era do vilarejo. E boatos que ela se envolveu com essa bruxa, né?
e que essa bruxa ajudava ela e que ajuda ela a aprimorar algumas situações ali nessa questão da tortura e tudo mais. Mas assim, nada que confirma. Inclusive no filme tem, né? Depois vocês pesquisam em Báthory, filme Báthory, vai falar um pouco aí, né? Que é referente a essa questão da bruxa e tem aí na história tem a bruxa também. Então, assim, eles pegam ali os que eram cúmplices dela, né? Que era ali a babá, um dos empregados dela ali, dos criados, e essa bruxa que estava lá no dia lá, né? E ela também, né? Junto os quatro e levam para um tribunal. Aí o que acontece? No tribunal eles condenam os três ali cúmplices dela à pena de morte. E ela, por ser, né, condessa, ter um nome ali, o nome Báthory, que na época era um nome muito conhecido, né? Eles condenam ela à pena perpétua, que ela ficaria presa dentro do castelo, dentro do quarto dela, né, por pena perpétua. Aí realmente cumpre a pena ali dos três, matam os três em praça pública, pega ela e leva para o castelo e prende ela dentro do quarto. Ela fica presa dentro do quarto ali do ano de 1610 até 1614, quando ela foi encontrada ali por um dos soldados que fazia a guarda, né, dela ali para ela não fugir. Foi encontrada morta dentro do quarto. Não se sabe a causa, na história não fala a causa da morte dela, né? Uns falam que ela fez uma greve de fome muito forte e acabou morrendo ali por essa questão. Mas não relatam aí de fato realmente o que aconteceu para ocasionar a morte dela. Então, pessoal, tem aí, né? Quem quiser saber mais, no YouTube mesmo tem bastante vídeo também referente aí a Elizabeth Báthory, né? A Condessa de Sangue. Tem aí o filme dela, Báthory. Tem também aí uma série, né? Que foi inspirada nela aí também. Eu não me recordo o nome da série, mas tem essa série. Se salvo me engano, na Netflix. Depois eu pesquisar lá que vocês vão achar. Ligam ela não ao canibalismo, porque eles não falam dela que comer carne humana, mas ligam ela ao vampirismo, né? Porque algumas pessoas falam que ela bebia sangue também. Mas ninguém nunca confirmou isso, né? Em alguns lugares falam que ela bebia sangue, mas ninguém confirmou isso. E como na época essa parte de vampiro estava muito em alta, né? Igual foi a época que surgiu o Conde Drácula e tal, né? É o que inspirou os filmes do Conde Drácula e tal. Então surgiu esse boato aí que ela bebia sangue também, né? Mais boato. Onde eu tô contando aqui para vocês, não fala nada sobre isso aí, tá? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais vídeos para vocês aí, tá? Entre quinta e sexta, agora amanhã e sexta, eu vou estar postando um outro. Aí já é uma história sobrenatural, tá? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.